Boa noite, tudo bem? Como é que estão vocês nessa terça-feira? Vamos falar hoje de magia de cristais. De cristais não, das cores. Tô trocando aqui, tô cheio de cristal na frente, tô confundindo tudo. Mas vamos falar sobre a magia das cores. Deixa eu colocar o título aqui para todo mundo saber. E aí nós vamos falar de cores, né? Das cores do nosso dia a dia, das cores dos nossos ambientes, né? Das cores das nossas roupas. Vamos falar de cores. Então, eu sou Dudy Rios, eu sou psicoterapeuta, trabalho com astrologia comportamental e vou falar sobre a magia das cores. Então, vocês viram hoje tudo bem colorido, né? Tirando eu que estou de preto e branco, que preto e branco não são cores. Com meu colarzinho vermelho e minha mandala aqui em tons de azul, amarelo, laranja, né? Sabendo que azul e laranja são cores complementares. Tudo bom? Boa noite. Quem tiver, então, interesse sobre cores, quiser saber como usar as cores em seu benefício, como usar as cores nos ambientes, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse universo tão legal que está à nossa volta o tempo inteiro, né? Desde a roupa que a gente escolhe para a gente sair, nos nossos ambientes, né? Nos cristais, nas pedras que a gente utiliza, é muito importante saber. Então, qualquer coisa que vocês queiram perguntar sobre cores, podem me perguntando, me fala a cor que você gosta, né? A cor que você não gosta. Tem cores que a gente até gosta, mas se usa, se sente mal, que nem, por exemplo, eu acho que o violeta é uma cor muito bonita, mas se eu boto uma roupa violeta, eu fico com umas olheiras, assim, eu fico bem ruim. Então, tudo tem o seu porquê, a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? Então, se você souber de alguém que se interessa pelo assunto de cores, que é legal a pessoa aprender, a pessoa gosta disso, ou gosta de pintar, ou gosta de se vestir de uma maneira colorida, ou não tá legal, sabe, tá precisando dar uma animada, assim, de repente colocar umas cores mais legais no ambiente, ou tá muito agitada, tá muito estressada, precisa baixar um pouquinho a bola, a gente consegue isso com as cores. Né? Então compartilha, vai lá no aviãozinho, compartilha com o pessoal. Né? Às vezes você não quer dizer que a pessoa tá muito agitada, às vezes a pessoa tá muito debilitada, deprimida. Então assim, ó, vamos ver o negócio das cores que é legal, de repente a gente aprende alguma coisa, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que são cores? Né? A gente está acostumado a ver em tudo na nossa volta, a gente vê cores, a gente vê nas árvores, a gente vê nos prédios, a gente vê nos pacotes das coisas que a gente mexe, a gente é bombardeado por cores o tempo inteiro. E a gente tem isso, né, essa facilidade, porque antigamente, na Idade Média, era tudo meio que das mesmas cores, não tinha cores assim tão fortes, tão intensas, né? E hoje em dia a gente tem todo tipo de corante para tudo que é coisa. Mas cor é uma energia, é uma fonte de luz, né? Uma cor é um comprimento de onda. Então cada cor tem uma vibração, então cada cor é um tipo de energia. E aí vocês já pararam para ver como é interessante isso da gente pegar e olhar que as coisas têm realmente cor. Eu já me peguei muitas vezes olhando para as coisas e pensando assim, mas como é que esse negócio pode ser vermelho? Como é que isso pode ser azul? Né? Como é que as coisas podem ser desse jeito? As árvores são sempre verdes e a cor das flores, né? Então, o que é uma cor? Vamos supor uma cor vermelha, que nem a cor do meu colar, né? O que torna isso vermelho a nível de energia? Então, uma coisa para ser vermelha, ela absorve todas as cores e ela devolve o vermelho. Oi, boa noite, tudo bem? Então, qualquer cor, então o vermelho, né? O vermelho absorve todas as cores e devolve o vermelho. Então a gente enxerga vermelho porque essa peça aqui, ela emana vermelho porque as outras cores ficaram para ela. Então o azul é a mesma coisa. Algo para ser azul, ela absorve todas as cores e devolve o azul. Então aquilo lá está emanando, está vibrando uma energia azul. Boa noite, Adri, tudo bom? Que cor que tu gosta mais? Me conta, que cor que vocês gostam mais? Ou que vocês não gostam, né? Então, primeiro ponto que a gente tem que saber, cor é energia, né? Energia é um comprimento de onda, né? Então, toda cor que a gente enxerga tem um comprimento de onda, que é uma medida energética, e isso as torna diferentes. Como é que uma coisa é de uma cor e outras coisas são de outras cores? Então, o meu colar que é vermelho, ele absorve todas as cores e devolve o vermelho. Eu também gosto de vermelho, apesar que a cor que eu mais gosto não é vermelho, né? É azul marinho. Eu adoro azul. Mas vermelho e azul fica legal, né? Bom, então assim, se uma cor for azul, por exemplo, aquilo vai absorver toda a energia do azul, toda a energia de todas as cores e vai devolver o azul. Então, tudo aquilo que vocês olham, que tem uma cor, que tem amarelo, que tem vermelho, que tem azul, que tem verde, ela emana energia daquela cor. Então, isso é muito interessante a gente ver na natureza, por exemplo.
Vamos começar com as cores. Existem categorias de cores, as cores passivas e as cores ativas. As cores passivas são as cores dos elementos terra e água. Então, por exemplo, são cores que nos levam à calma, são cores que nos aquietam. Azul marinho, azul marinho é bem legal. Azul marinho remete ao céu estrelado, né? A cor é uma das cores de Aquário do planeta Urano, porque ele remete à ideia do céu estrelado, né? Que ele é azulão, né? A gente acha que o céu é preto, não, ele é azulão, né, pra gente. Então, as cores passivas e cores ativas. Quando é que a gente pode usar uma cor passiva? As cores passivas são para quando a gente tem que se acalmar. A gente tem que ficar mais sereno, mais tranquilo, né? Então, são os tons de verde, os tons de azul, né? Então, por exemplo, na natureza, o elemento terra e o elemento água são elementos passivos. O que é um elemento passivo? É um elemento que não age, ele reage. Então, por exemplo, a água. A água, ela flui, né, na horizontal, ou ela cai numa cachoeira, né? A água não sobe, a água não faz um movimento de agir. Ela vai conforme o rio ou o mar, né? Ela vai conforme as ondas, ela vai reagindo ao contexto, ela não age. E a Terra também. A Terra é uma energia horizontal, diferente de elementos ativos como o fogo e o ar. O fogo sempre sobe e o ar sempre está em movimento. Então, isso que é atividade e passividade. Então, a gente tem nas cores passivas, que é como, por exemplo, os tons de verde, os tons de azul, né? A gente tem essa coisa da tranquilidade, da não ação. Então, por isso, quando a gente vai num lugar, por exemplo, que é um lugar mais tenso, tipo assim, um consultório de dentista, sabe? Tenso, né? A gente normalmente tem cores mais clarinhas, né? Tem um azulzinho, tem um verdezinho. Tu não vai chegar num consultório de dentista com tudo vermelho, laranja, assim, né? Porque tu vai ficar mais tenso. Ó, já a pergunta da Jaque. Já respondeu, tá? Existem cores que podem auxiliar nos comportamentos? É isso que eu tô explicando. Das cores passivas e ativas, né? Então, a cor passiva, daí tu vai achar assim, a cor passiva sempre é bom, um verdezinho, azulzinho, nem sempre é bom. Porque se uma pessoa já é meio deprimida, se uma pessoa já não é muito ativa, ela é mais, não reage muito, sabe aqueles dias que a gente acorda com aquela preguiça, aquela coisa de não ter vontade, não sabe nem se tá bom, se tá ruim, se quer, se não quer? Um verdezinho, um azulzinho ali, e a gente vai ficar ainda pior ainda, porque tanto as vibrações das cores têm o aspecto positivo e o negativo. Qual é o lado negativo do verde e do azul? O lado negativo do verde é o medo. A gente diz, nossa, ficou verde de medo, né? Ou tá azul de medo, a gente diz, né? Então, assim, o verde é uma cor que remete ao medo também. Então, ambientes onde existe doença mental, que pessoas tendem a fobias, por exemplo, e pânico. Se você tem síndrome de pânico, por exemplo, em vez do verde acalmar, o verde pode te deixar mais nervoso, né? Pode te deixar mais tenso, porque verde remete ao medo também. Cinza, preto e marrom, já vou falar. Aí o azul, ele é uma cor que remete muito ao pensamento, né? Porque o azul, a gente fala assim, o azul do céu, né? O azul, às vezes a gente fala azul do mar, né? Mas o mar, ele tem as mudanças de verde pro azul. Mas a gente sempre diz assim, o azul do céu, né? Então, o azul remete ao elemento ar. E elemento ar remete ao pensamento. Então, se a pessoa, ela tá com um pensamento muito, assim, depressivo, um paradão, a pessoa não rende muito mentalmente, ou tá com um pensamento, assim, bastante negativo, um azul não é bom, porque o azul, ele acalma a mente. Então, se você tem aquela mente agitadora, assim, que pensa um monte de coisas ao mesmo tempo, de repente é por isso que eu gosto de azul. Então, e a gente gosta, gente, das cores que a gente precisa. Tem mais isso. A cor que você mais gosta é a cor que você mais precisa para o seu bem-estar, né? Então, o azul, ele acalma o pensamento. Então, se a pessoa tem um pensamento já mais lento, mais depressivo, tu vai botar ela num ambiente azulado, ela vai tender a se deprimir mais. Então, é muito complicado mesmo essa questão de cores com questões de doenças emocionais e doenças mentais, porque a gente reage muito às cores. Experimenta assim você usar uma cor que você não gosta, né? Que nem, por exemplo, ali a Adri. A Adri gosta de azul marinho, de vermelho, de branco, de preto e cinza. Sei lá, bota um pink. Tu vai passar o dia inteiro se sentindo estranha, não se sentindo bem. E é só uma roupa, né? Não tem nada a ver. Como não? Toda a cor, ela tem um comprimento de onda, ela tem um padrão de energia, ela vibra uma energia. Você está recebendo energia pink o tempo todo no seu corpo. E como eu falei, não interessa se é um pedaço de pano ou se é um cristal rosa, né?
aquilo absorve todas as cores e emana o rosa. Por que é o branco e o preto, né? Então ali a Jaque falou do preto, do marrom, né? Do cinza. Vamos ver o preto e o branco. O que é o branco? O branco é quando absorve todas as cores. Lembra as 7 cores do arco-íris, né? É vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Acertei, lembrei. As 7 cores do arco-íris, as visíveis, porque tem as invisíveis, né? Se tu juntar elas todas, vai dar branco. Então, o branco é a junção de todas as cores. O branco junta e irradia todas as cores. Então, o branco absorve e devolve todas as cores. Tanto que se tu abrir um prisma, né, do branco, tu vai pegar todas as cores. Então, o branco é a emanação de todas as cores. Absorveu e emanou, devolveu todas, por isso que devolveu branco. O preto já é ao contrário, o preto absorve todas as cores e não devolve nenhuma. Então, por isso que o preto está muito associado à introspecção, né, ao silêncio, ao recolhimento, né? Então, o preto não é uma cor ruim, é uma cor de absorção, de fechamento, de ir para dentro, né? Tanto que a gente dorme à noite, que é escuro, a gente vai para dentro, né, quando é de noite. A gente vai dormir, né? A gente fecha os olhos, fica no escuro e dorme, a gente vai para dentro. Então, o preto tem esse movimento de puxar energia para ele e não devolver. Tanto que tem os buracos negros, né, na galáxia, né? O que acontece com o buraco negro? Ele absorve todo tipo de energia e não manda nada para fora. Então, isso é o preto. Oi, pessoal, tudo bom? Como é que estão? Então, a cor preta é realmente isso. Para uma história, preto não é uma cor, né? Mas o preto é a absorção de todas as cores e não devolver nenhuma. É aquele momento, e quando a gente coloca um preto, é como se falasse assim, olha, me deixa só, me deixa quieto, não me pede nada, não faça com que eu exteriorize nada. Então, a cor preta é a cor que a pessoa diz assim, ó, me deixa quieto, né? Me deixa no meu mundo. Eu não quero botar nada no mundo, eu não quero falar, eu não quero irradiar, eu não quero nada. É um momento de silêncio. Então é como se a gente falasse que o preto é o silêncio, né? E muitos, assim, as pessoas mais tímidas, as pessoas mais discretas, gostam mais de usar preto, porque o preto tem exatamente isso. E preto não é uma cor, nem o branco. O preto é a absorção de todas as cores e não devolver nenhuma. E o branco é a absorção de todas as cores e devolver todas, né? O cinza, e aí a gente começa a fazer as misturas, né? Então vamos fazer, por exemplo, a gente falou de cor passiva até agora, né? Vamos falar de cor ativa antes das misturas. Cores ativas são as cores do elemento fogo, né? Que são aquelas cores que têm a ver com elementos que se movimentam. O fogo, ele se propaga, ele se expande, né? E uma coisa que eu vi e achei fantástica, o fogo é o único elemento que você tira dele e ele não diminui. Então você pode ter uma chama e você pode acender velas naquela chama, a chama não vai diminuir de tamanho. Olha que legal, né? O fogo é o elemento que, por mais que você tire, ele não diminui de tamanho, né? Então, o fogo é um elemento que ele é ativo, porque ele sobe, porque ele se espalha, porque ele independe do meio, diferente da água, né? A água é um elemento passivo, ela vai conforme o tipo de rio, ela desce nas cachoeiras, então ela segue o fluxo. E todo movimento de seguir fluxo é muito passivo. E hoje não, amanhã? Não, hoje, né? Não, foi ontem. Lua nova, né? A gente teve uma lunação, teve uma lua nova ontem. A lua fala muito isso da passividade, né? Do elemento passivo, né? Da gente pegar e ficar olhando para a lua, assim, só olhando, né? Já o dia, que é regido pelo sol, ele é muito ativo. A gente vai, se mexe, faz e desfaz um monte de coisas. Então, as cores ativas, elas são muito estimulantes. Então, por exemplo, se você está com preguiça, se você está com falta de vontade, você vai tender a usar umas cores mais ativas e você absorve essa energia, que é o amarelo, o laranja, o vermelho, o rosa. São cores mais ativas. Se você é uma pessoa mais agressiva, aquela pessoa que qualquer coisinha já tá brabo, tu vai evitar as cores agressivas, né? Porque vai te estimular mais ainda. Então, é muito importante essas dicas que eu tô falando assim. Se você tem muita atividade mental, pega os tons de azul, que acalmam a mente, né? Se você tem, não é pouca atividade mental, mas a sua mente já tá muito lenta, muito devagar, não tá rendendo, bota uma cor mais ativa, bota um amarelo. Amarelo é a cor do pensamento, né? E vamos começar a falar um pouquinho dessa mistura de cores. Então, por exemplo, assim, ó, a gente tem as cores que são puras, né? Por exemplo, o azul é azul, não é mistura de nada. O vermelho é vermelho, não é mistura de nada. Mas se você misturar o vermelho com o azul, você tem o violeta.
Então a gente tem quando você está usando violeta, você está usando uma mistura de vermelho com azul, uma cor ativa e uma cor passiva, né? Então, e esse simbolismo é muito interessante, assim, porque se você parar para pensar, a cor violeta é a cor lá da Semana Santa, né? Que os padres botam aquelas, né? Não sei como é o nome daquele negócio que eles usam, tipo um echarpe, tipo, né? Violeta, né? A cor violeta ela remete a um sacrifício, né? Um sacrifício, mas com um cunho de evolução espiritual. A cor violeta é uma cor da transmutação, né? Então, a cor violeta ela fala isso da questão do sacrifício por algo maior. E é usado muito na Semana Santa. O violeta é a mistura do vermelho com o azul. O vermelho é a cor do sangue, né? A cor do sangue vivo. Quando o sangue coagula, quando o sangue está morto, ele fica azul. Então, a mistura de sangue vivo com sangue morto dá o violeta. E até uma vez teve uma coisa bem interessante, assim, eu tinha uma atividade, uma época no final do ano, que eu entregava mandalas para as pessoas pintarem, né? E o tema delas era assim, como é que vai ser meu próximo ano, né? Então, se fosse dezembro agora, eu diria assim, escreve lá, como é que vai ser 2021? Aí a pessoa pintava a mandala e ela deixava para mim lá onde eu dava aula de yoga, e eu fazia uma avaliação atrás e devolvia para a pessoa. Daí a gente fazia um mural com todas as mandalas, e no último dia de aula a pessoa levava para casa. Teve uma pessoa que pintou toda a mandala dela, toda ela, em vermelho e azul. Vermelho e azul. Muito linda, muito bem pintada, né? Isso. E eu disse pra ela assim, olha só, né? Que coisa engraçada. Eu disse pra ela, vermelho e azul é a cor do sangue, né? Do sangue vivo e do sangue morto. E ela disse assim, eu trabalho no banco de sangue. E eu, nossa, ela tá bem envolvida com o trabalho dela. Então, assim, é muito interessante a gente trabalhar com desenhos, com pinturas, com mistura de cores. Se a gente começar a reparar nas cores que as pessoas usam de roupa, aquela cor que a gente usa, que a gente sente vontade de usar, é porque a gente precisa daquela energia naquele momento. E é tão inconsciente isso, a gente não para pensar, hoje eu vou botar uma roupa azul porque eu tô com vontade. Daqui a pouco tu bota a roupa azul e diz, não é isso que eu quero, até gosto, mas hoje eu teria que usar um amarelo, por exemplo. Então, a gente sente essa vontade porque a gente precisa dessa energia. E é muito bom prestar atenção nisso, porque é uma forma extremamente terapêutica de ficar bem. Certo? Vamos ver uma outra cor, por exemplo, o amarelo. Amarelo é a cor da mente, da atividade mental, diferente do azul. O azul é a cor da tranquilidade mental, tanto que a cor da meditação seria um azul marinho, um azul escuro, né? O azul é um pensamento muito introspectivo, porque o azul marinho o que é? O azul marinho é azul misturado com preto, daí dá um azul escuro. E o azul, e que é o preto que eu falei antes, é o movimento de ir para dentro, né? De não querer o estímulo externo, não querer se externalizar nada, não querer botar nada no mundo, querer ficar lá quietinho no seu canto. E o azul é a cor do pensamento, né? Então nós temos o azul marinho como cor do pensamento. E nós temos o amarelo como a cor do pensamento ativo, daquela coisa do cálculo, da matemática, da ciência, sabe? Eu preciso de atividade mental, preciso de atividade mental. E aí o amarelo dá um estímulo mental. Então tu imagina, amarelo, estímulo mental. E aí tu mistura com o azul, que é tranquilidade mental, dá o verde. Então assim, o verde é uma cor que traz a tranquilidade, né? Ou que nos afeta com medo, depende, isso que eu falei para vocês, né? Depende o estado da pessoa. Nenhuma cor por si só ela é boa ou ruim, ela precisa ver para quê, né? Se uma pessoa está deprimida, triste, um verde não vai fazer tão bem. Se uma pessoa ela está agitada, estimulada mentalmente, o verde vai fazer muito bem, porque o verde é feito de amarelo e de azul, né? Que são duas cores mentais. Vamos ver a pergunta da Jaque aqui. Tem uma amiga que só usa preto, inclusive veste a filha pequena de preto. Qual a sua opinião? Olha, o preto é como eu comentei antes, é a absorção de todas as cores, né? É como se a pessoa falasse assim, eu não quero externalizar. É como se fosse uma timidez, vamos dizer assim, né? Um recolhimento, né? Uma negativa de se expandir. Tem pessoas que lidam muito bem com isso, né? Tem pessoas que lidam muito bem com isso, que se sentem bem. Como eu falei, não existe nada de certo ou de errado. Mas uma criança de preto a gente sempre estranha, né? Eu não sei se é só eu, o que vocês me dizem. Eu não sei, eu pelo menos eu sou de uma época, né, do milênio passado, né?
porque a criança não usava preto, né? Tinha uma coisa meio assim. Mas a criança, é uma opinião pessoal, não conheço as pessoas, mas a criança, por ser um ser que necessita se exteriorizar, né? Se experimentar no mundo para conseguir se constituir como adulto, o preto vai internalizar ela muito, vai deixar ela mais introspectiva, né? Então eu não usaria só preto numa criança, eu usaria algumas coisas mais coloridas, porque até as roupas de criança são mais coloridas, né? O que pode estar acontecendo ali é que pode ser alguma memória dessa mãe, alguma memória de outras vidas, alguma coisa assim, que ela associe preto a alguma coisa importante para ela, né? Mas é a cor da introspecção. E eu não sei até que ponto, para uma criança, é bom ser muito estimulada à introspecção e não ao contrário, né? Dela ser mais extrovertida, se experimentar mais e ir para o mundo. Então, eu acho que seria interessante, pelo menos, a criança usar coisas coloridas, né? E a gente também, a gente não é sempre igual, a gente não consegue usar sempre a mesma cor de roupa. Então, assim, por exemplo, quando tem uniforme de trabalho, né? Independente da cor que seja o uniforme, a gente que é mulher dá um jeito de botar um negócio de outra cor, né? A gente bota lá um lencinho, bota lá um brinquinho, né? Um negócio no cabelo. A gente não consegue ficar muito tempo com a mesma cor. Porque na realidade são coisas que a gente precisa, né? Usar a cor é muito terapêutico, a gente não se dá conta porque a gente usa, é muito automático isso. Mas a prova de que é terapêutico é que simplesmente a gente não sai pegando e botando uma roupa. A gente sabe que tá a fim de usar uma roupa daquela cor, né? Ah, hoje é azul, hoje é amarelo, hoje é preto, hoje é branco, né? Então é importante perceber isso, né? A cor. Isso tem nas pedras, tem nos cristais também. Tem nossa casa, né? Qual é a cor que predomina na nossa casa? É uma cor estimulante? É uma cor mais tranquila? Será que seria mais interessante colocar algo estimulante para dar uma energizada nessa casa? Ainda mais agora, em época de pandemia. Todo mundo diz que tá todo mundo de pijama, que esses dias eu escutei que a coisa que mais se vende agora é pijama e pantufa. Gente, pijama é aquelas corzinhas mornas, né? Eu não vi assim os pijamas, sei lá, coloridão, né? Como é que tá isso, né? Não tá muito passivo, não tá muito com muito medo, né? Com muito a mente meio perturbada no sentido de ficar meio confusa, né? Pouca atividade. Então é interessante a gente perceber como é que a gente está, se a gente está estimulado demais ou de menos, para a gente poder usar algum acessório, a gente poder ter algum objeto dessa cor, né? Que nem eu falei do amarelo. E olha que interessante a mistura de cores. Amarelo é uma cor mental, né? Eu falei, é a cor do pensamento ativo, daquela cabeça que está ligada. O vermelho é a cor da paixão, de paixão de qualquer coisa. A paixão por uma pessoa, a paixão por um objetivo, a paixão por uma divindade. A cor vermelha é a cor da paixão, né? É aquela coisa visceral. Se tu mistura o amarelo, que é uma cor mental, com o vermelho, dá o laranja. Então nós temos a mente ativa com a paixão. Nós temos um amor pensado, vamos dizer assim, uma paixão mais organizada mentalmente. A gente tem um sentimento de sabedoria, né? A gente tem o intelecto, o conhecimento vinculado à paixão. Então a gente é apaixonado por um saber. E aí vem a sabedoria, que é a cor de muitos monges, né? Monges budistas, por exemplo, usam laranja. E eles são muito ligados ao intelecto, né? Ao conhecimento mental. Então, a laranja é uma cor de sabedoria, porque é um conhecimento e é uma paixão, né? Então, é um conhecimento apaixonado ou uma paixão pensada, né? Então, está vinculado à sabedoria. Isso é bem interessante, né? Então, a gente tem todas essas misturas de cores. O rosa, o que é o rosa? E olha que interessante essa coisa de rosa e azul, né? Azul é de menino, rosa é de menina, né? O azul é uma cor passiva, né? Que nem eu falei, uma cor da água, do céu, né? Uma cor ativa, desculpa. É uma cor ativa, mas é uma cor que acalma, né? Então, mesmo o azul sendo uma cor do ar, que é um elemento que se movimenta, é uma cor que acalma o pensamento, né? Aí tu vai pegar o rosa. O que é o rosa? O rosa é a mistura, porque não existe cor rosa natural, é uma mistura do vermelho com o branco. O vermelho é a paixão, é um elemento ativo. O vermelho é a cor do fogo. O sol, ele é vermelho. Né? A gente enxerga ele é amarelo, assim, né? Mas ele é cheio de explosões vermelhas, ele é vermelhado, né? O nosso sol.
Então, o rosa, ele é uma paixão mais pacífica, né? Porque o branco, ele é uma cor de paz, de calma. Por quê? Porque ele absorve tudo e irradia tudo. É aquele fluxo, assim, de vem e vai, aquela coisa equilibrada, né? A cor... Por que o branco acalma? O branco acalma porque o branco são todas as cores, né? E não é a absorção e fico para mim. Eu absorvo e devolvo. É um fluxo de energia que vem e que vai na mesma quantidade. O vermelho com o branco dá o rosa. Aí nós temos uma paixão mais pacífica, a gente tem um amor, né? Não é uma paixão, é um sentimento que não é tão agressivo quanto os outros, né? E aí as meninas são de rosa, que é uma cor ativa, que é o vermelho com branco, e os meninos são azuis, que é uma cor que é mental, mas é uma cor que acalma a mente, azul. Então, na realidade, o azul seria muito mais feminino do que o rosa, né? Porque o rosa ele vem de uma cor mais agressiva que tem, que é o vermelho. E hoje é terça-feira, dia do planeta Marte. Marte rege o vermelho, né? A luta, a batalha, aquela energia, adrenalina, né? É vermelho. Então, conforme a gente está se sentindo, e às vezes a gente se sente de diversas formas, e pensa, o que eu posso fazer para me acalmar? O que eu posso fazer para me agitar? Às vezes você está no ambiente de casa e está sempre agitado, às vezes está no ambiente de trabalho e está sempre agitado e não sabe por quê. Aí você vai ver, às vezes tem um monte de estímulo de cor, às vezes só tem cores ativas, só tem amarelo, vermelho, laranja, pink, verde neon, né? Amarelo, neon também, aquelas cores berrantes, que são cores aquarianas, né? Essas cores mais elétricas, a gente diz, são cores aquarianas. E aí você fica agitado de tanto ver estímulo colorido, ou de ver muitas cores ao mesmo tempo. Aí se você está num ambiente mais com cores mais amenas, né, mais assim, tons pastéis, um branquinho, um cinza, né, a tinha pedido cinza, né? Você fica mais calmo, né? Ó, o cinza e o marrom, tá? Então assim, se você estiver muito agitado, começa a perceber os estímulos de cores que você tem no seu ambiente de trabalho ou em casa. Tenta diminuir a quantidade de estímulos. Se você estiver muito apático, deprimido, meio sem vontade, vê se dá para botar uma corzinha aí, no corpo, ao seu redor. Tem algumas pedras próximas estimulantes, que nem o citrino. O citrino é uma pedra amarela, né? Ajuda muito pessoas que desgastam muito mentalmente a cabeça quando tem que trabalhar. O cinza é uma mistura de preto com branco, né? Então, nós temos o preto que absorve tudo, que não quer devolver nada, mas nós temos o branco que faz isso do devolver alguma coisa. Então, vamos dizer assim, que o cinza é um preto que ainda diz alguma coisa, né? Porque ele absorve tudo, em vez de ficar para ele fechado, recluso no seu mundo, ele aparece um pouco. A gente associa o cinza à cerração, à neblina, né? E isso, o cinza está muito vinculado também à questão da sabedoria, porque é como se a pessoa trouxesse todo um conhecimento profundo um pouco para fora, né? É como se a pessoa trouxesse um pouco de tudo aquilo que está oculto, porque o que está oculto é muito grande, né? É como se fosse todo o conhecimento, todo o saber, todos os sentimentos, todos os pensamentos. O cinza é um passinho. E o cinza também, ele está muito vinculado com o prata, né? O prata e o ouro, eles não são cores, mas a gente usa eles como cores. O prateado é a cor do espelho. O cinza também pode representar a cor do espelhamento, que é quando a gente gosta muito de usar cinza, talvez a gente goste ou de externalizar um pouquinho, ou a gente goste muito de se ver nos olhos dos outros. Bem aquela coisa do espelho, né? Que tu no espelho tu te olha e aí tu te avalia. Às vezes o cinza é como uma representação do espelho, do prateado. Que o prata, o espelho, o cinza são cores lunares. São cores de reflexo, né? Onde a gente se reflete. Então, às vezes a pessoa que gosta muito de cinza, naqueles momentos em que ela gosta muito de cinza, ou é característica dela necessitar se perceber um pouco nos olhos dos outros, como os outros a enxergam, como os outros estão percebendo. Então, falei, gente, não é bom nem ruim, são características. E o marrom é a cor da terra, né? É a cor do eu, né? É a cor, a gente diz, do egoísmo, positivo ou negativo. É a cor do eu. Eu tenho que me priorizar nesse momento ou sempre. É uma cor muito de eu, de meu corpo, porque a terra
é o corpo do planeta, então representa o nosso corpo também. Então é como se a gente falasse muito do eu. E esse eu, ele pode ser um eu, a necessidade de cuidar de si, de olhar para si, né? Ou o fato de estar muito voltado para si, ter que se voltar para os outros. Mas é onde o eu é forte, porque é a cor da terra, que é a cor do corpo. E aí, gente, me conta que cor que vocês gostam. Eu já falei que adoro vermelho, mas a minha cor favorita é azul marinho. Azul marinho... Eita, que fechou o cinza? Tá. Azul marinho é a cor do céu estrelado, a cor de Urano, né? Tanto que a meditação é regida pelo azul marinho, né? É como se a gente quisesse olhar para o universo, né? Laura, oi Laura, o vermelho também, o vermelho é a cor da adrenalina, né? Vermelho é a cor da vida, do sangue da vida, né? É a cor da paixão, e a paixão por qualquer coisa, desde uma pessoa, um projeto, um ideal, um sonho, né? É uma cor ativa, preto. Vermelho com preto é uma cor, é uma coisa bem bombástica, gente, vermelho com preto. Vermelho é a cor da agressividade, certo? Vamos supor, eu tô de vermelho, preto e branco, né? Então, vamos supor que eu tivesse de vermelho e preto. O vermelho e o preto misturados, não misturar a cor, misturar um conjunto da obra, né? Eles falam do quê? O vermelho é a intensidade, a força, a energia, a vitalidade, né? A adrenalina. O preto é a reclusão. Não, eu me fecho no meu mundo. Isso é uma bomba atômica, né, gente? É muita intensidade reclusa, né? É muita energia, muita intensidade internalizada, né? Por isso que às vezes o vermelho com o preto é uma mistura muito violenta e muito agressiva. E se vocês olharem em bandeiras dos países também, as cores falam muito da energia do país. Esses países que têm bandeiras assim vermelhas e pretas são países que têm históricos de guerras, assim, bastante agressividade. Azul marinho lembra o uniforme da escola, muitos anos usando. É verdade, acho que tu estudou na mesma escola que eu, então. O azul marinho, nos colégios, pra te ver, ó, nos colégios as pessoas sempre priorizaram muito cores mais escuras, né? Pra baixar a bola da gurizada, né? Porque você imagina um uniforme vermelho, um uniforme amarelo, laranja. Não, é azul marinho, marrom, cinza, preto, né? Pra baixar a bola da gurizada. Imagina um colégio cheio de gurizada com roupa vermelha, né? Ninguém segura, né? Mas o azul também tem a ver com conhecimento, um conhecimento profundo, né? E o azul claro com conhecimento mais superficial. Então, o azul claro seria tipo um conhecimento de como é que eu aprendi a fazer bolo, por exemplo. E um azul marinho, alguma questão mais metafísica, assim, da astrologia, né? Que mais de cores vocês gostam, gente? Tem gente que eu conheci que não gosta de azul, vocês acreditam? Tudo bem que tem gente que não pode ser a cor favorita, mas gente que não gosta de azul, né? Que coisa séria. Então eu falei de amarelo, falei de laranja, falei de vermelho, falei de rosa, falei de marrom, de cinza, de preto, de branco. Alguma cor eu esqueci? No meu casamento a cor da decoração era azul claro. Azul claro é a cor, e aí tem as pedras também, né? Tem os cristais que tem a mesma cor, se você quiser ter essa vibração por perto também. Então tem a cor das pedras, né? Então, além das características dos cristais, a cor dela fala muito do tipo de energia que ela tem. E o azul claro é a cor do céu, né? Do pensamento leve e tranquilo, né? Daquela ideia, aquela mente pacífica e tranquila, né? O laranja, como eu falei, né? A mistura de amarelo com vermelho, que é a cor da adrenalina, da energia da vitalidade, somado com a cor do pensamento ativo. Então é a cor da sabedoria, né? A cor do desejo pelo saber, né? Que é a cor dos monges budistas. Eu falei do violeta, que é a mistura do vermelho com azul, que tem lá na Semana Santa, que é a cor da transmutação, né? Do sangue morto e do sangue vivo. Falei para vocês do verde, dos cuidados com o verde, que se você estiver agitado, e veja a cor da prosperidade também, né? Porque é a cor do dinheiro, né? E a cor da prosperidade por causa da natureza, né? Que a natureza ela se espalha, se propaga, se reproduz, né? Se a pessoa tiver medo, se tiver pânico, é complicado os tons de verde e azul. É melhor usar algumas cores como um rosa, amarelo clarinho, dar uma estimulada na mente, mas não muita coisa, né?
Então é importante isso. Se você estiver mais apático, desanimado, desmotivado, tipo assim, tem que ver um guindaste te levantar, usa uma cor ativa, um amarelo, um laranja, um vermelho, um rosa, né? Não gosto de amarelo e laranja, devo não ser muito inteligente então. Não, as cores que a gente não gosta, não é muito inteligente, Laura. Não, não, as cores que a gente não gosta não é porque é porque a gente não precisa delas. A gente gosta das cores que a gente precisa. Então, se tu não gosta de amarelo e laranja, é sinal que tu tem a tua mente muito estimulada. E provavelmente tu vai gostar de cores que não te estimulem tanto. O amarelo é uma cor de estímulo mental. O vermelho é uma cor de energia pura, não mental. É uma energia, é a força da vontade, vamos dizer assim. O amarelo é o pensamento, é a atividade mental. O laranja é a mistura do vermelho com o amarelo. Então, se tu não gosta de amarelo, provavelmente tu não vai gostar de laranja. Porque no laranja tem amarelo. Então, o que tu tá querendo me dizer com essas cores? Que você não precisa de uma cor que te estimule mentalmente. É só isso. Então, as cores que a gente gosta é porque a gente precisa delas. A gente precisa dessa cor para se equilibrar. E tanto que a gente varia, né? Tem aquelas cores que a gente sempre gosta. Mas às vezes, mas eu queria usar um amarelinho, eu queria usar um rosinha. Hoje eu tô só pro branco, né? Hoje eu vou botar um preto. Porque a gente precisa disso. É um conhecimento nosso muito intuitivo que a gente tem. E as cores que você não gosta é porque aquela cor é como se você já tivesse na sua energia. Por exemplo, o violeta. O violeta é uma cor muito forte. A energia do violeta é semelhante à energia do sal grosso, né? Se eu usar violeta, eu perco totalmente minha energia. Eu não consigo, eu tento, boto, tipo assim, essa é coisa da minha cabeça, isso não existe. Boto um violeta, nem pedra, nem ametista, que é uma pedra violeta, eu uso. Quando eu vejo, tô com umas olheiras fundas, assim, tô assim, super cansada, porque é uma cor que eu não posso usar, né? Tá, pessoal? Ficou claro? Então, alguns recadinhos para vocês. Me perguntem mais sobre cores. Vamos lá, que cor que vocês... Se alguma cor eu não falei, vocês querem saber, né? Pessoal, se vocês quiserem uma avaliação comportamental gratuita, se inscreve lá no meu site, luderios.com.br, que além da avaliação, todo mundo que está inscrito lá recebe todo domingo o textinho lá do Bússola Planetária, né, das dicas de astrologia da semana, pra gente se conduzir muito bem essa semana. Falando nisso, gente, eu falei no Bússola Astrológica que é pra cuidar com as mentiras essa semana, né? Falei, cuida, a gente com os discursos, vai ter gente que vai estar enrolando, a gente vai estar... Nem que apareceu uma pessoa aqui na porta de casa hoje me pedindo medicação pro filho, né? E aí a gente sabe, né? Tipo assim, será que é verdade? Será que é mentira, né? Aí eu falei pra pessoa assim, não, tu precisa de medicação pro teu filho? Beleza, então tu me traz a receita, que daí eu vou na farmácia comprar o remédio e depois tu vem aqui buscar o remédio, né? Adivinha se apareceu de volta? Não, né? Então me lembrei da Vênus em Gêmeos em quadratura com Netuno. Gente, ele tentando pegar uma peça. Mas a gente fica na dúvida às vezes, né? De saber se tá mentindo, se tá falando a verdade, né? Tá, então se inscreve lá no dudirios.com.br, pede pros amigos se inscrever, que daí cada dia eu escolho uma pessoa para fazer avaliação comportamental. Tento fazer de todo mundo que tá lá, tá? Eu me esforço. E também a pessoa recebe a avaliação dela, o texto da bússola astrológica, que é o texto da astrologia da semana, para te olhar lá e conduzir bem a tua semana, tá bom? Então, também tem no YouTube, tem muita coisa no YouTube, tem muito vídeo no YouTube legal sobre astrologia, sobre quirologia, sobre como ter controle da vida. É importante a gente ter informação boa e acessar. Então, se inscreve lá no meu canal do YouTube, pede os amigos se inscrever, se inscreve lá no meu site para você ter avaliação comportamental, para receber as dicas da semana por escrito, para poder até na próxima semana me xingar. Dude, isso aqui estava aqui que não aconteceu. Ou, Dude, não, foi bem isso que aconteceu. Tá bom? Então eu desejo uma boa noite, agradeço todo mundo que ficou aqui comigo falando de cores, tá? E um beijo!